Olá pessoal, vamos para a nossa aula de número 119, né? Já estamos bem avançados aí, né? Nessa questão dos nossos conteúdos. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, parabenizo por estarem aí organizados, assistindo, participando das nossas videoaulas, ok? Hoje a gente vai dar continuidade para alguns gêneros textuais que a gente já vinha trabalhando, né? Então, vamos começar aqui a ver os nossos objetivos. Então, a gente vai tentar reconhecer esse processo híbrido nos gêneros discursivos, né? Como que os gêneros se misturam, né? Dentro de um único texto, né? O que é um artigo de opinião? Como que às vezes esse artigo de opinião traz outros textos dentro dele, né? De outros gêneros textuais, como os infográficos, né? Como fatos que acontecem, né? Ali semelhante ao que acontece nas notícias. Às vezes o artigo de opinião traz também outros gêneros discursivos, né? Uma breve narração do que aconteceu. Então é possível a gente ter aí esse processo híbrido, que é essa mistura dos gêneros discursivos, né? Às vezes um texto descritivo. Então tudo isso é importante, né? Também a gente vai identificar os elementos do artigo de opinião em uma reportagem, né? Então como que a gente pode perceber fatos que realmente aconteceram e a opinião do jornalista dentro de uma reportagem que é aí um texto, né, com características específicas, né, um texto, a reportagem é um texto, conforme a gente viu, que ocupa um volume maior nos espaços onde vai ser veiculado, seja no material impresso, seja no material virtual, né? E também a gente vai retomar essa questão de como que eu aprendo a diferenciar um fato de uma opinião. Ok? Então, qual é a diferença entre artigo de opinião, notícia e reportagem? Observem que o artigo de opinião é, em geral, um texto de viés argumentativo sobre assunto atual e, obviamente, polêmico. A opinião se fundamenta em referências históricas ou contemporâneas, em dados estatísticos, em pesquisas, etc. Veicular artigos de opiniões divergentes é procedimento comum de grandes jornais e demais periódicos impressos, a fim de orientar, ajudar o leitor a posicionar-se diante de situações. A notícia é um relato de um acontecimento fresco, tanto de interesse geral quanto de determinado segmento da sociedade. É veiculada em jornais impressos, televisivos, no caso dos primeiros, normalmente no dia posterior ao evento que está cobrindo, né, no caso dos jornais impressos. No caso dos segundos, que seriam os jornais televisivos, geralmente instantes depois de ocorrido o evento, qualquer pessoa pode dar uma notícia, escrever um relato sobre algo que aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo com objetividade, né? Então vamos chamar a atenção para essa questão da objetividade da notícia, né? Então um texto de caráter objetivo é aquele em que o autor não expressa a opinião dele, tá? Então memorizem isso, na notícia o autor, né, o jornalista, a pessoa que vai fazer a notícia, ela vai apenas relatar um fato, um acontecimento, né, geralmente um acontecimento recente, mas ela não vai dar a opinião dela, então ela tem que ter uma linguagem objetiva, né? Por quê? Porque se ela der a opinião, aí vai ser um texto de caráter subjetivo, né? Quando vem a subjetividade do autor, ou seja, as impressões sensoriais, os sentimentos dele com relação ao que aconteceu, os julgamentos de valor, né? Os princípios de ética e moral que ele tem, ele defende ali mostrando a sua subjetividade, né? Então isso num artigo de opinião é possível, mas numa notícia não, né? Então a linguagem tem que ser objetiva, só conta o que aconteceu, relata ali os fatos, né? E também não pode se esquecer, gente, que a notícia, ela necessariamente, obrigatoriamente, ela tem que ter alguns elementos. Quais são esses elementos? Olhem ali, para compor a notícia é preciso seguir um lead jornalístico, né? Um guia, e então encontrar respostas para o que aconteceu. Então, o que aconteceu tem que estar ali, o leitor tem que saber o que aconteceu, né? Senão não é notícia. É quem estava envolvido, né? Ou quem estavam envolvidos, né? Quais as pessoas que estavam ali naquele acontecimento. Por que aconteceu, as possíveis causas, mas essas causas não é o que o escritor acha, não é o que o jornalista acha, né? Não é no achismo. Ele tem que ouvir as pessoas, as testemunhas, alguém que esteve no local, né? Ou algum especialista, alguém ali para poder dizer, né, o porquê aconteceu. Essas causas ele não fala do pensamento dele, da opinião dele, né, mas sim com base no relato das pessoas que viram a cena, né, que vivenciaram aquele momento, né, para que, como aconteceu,
quando, né, pessoal? Foi em outubro, foi em dezembro, foi em 2020, foi no século passado? Enfim, a notícia tem que trazer quando aconteceram esses fatos, né? E onde aconteceram, né? Foi no Brasil, foi na Austrália, foi na Argentina, enfim. Né? Também sendo no país, não é só o país, a gente tem que mencionar o local, né? O bairro, a cidade, o município, né? Às vezes com mais detalhes até as ruas que aconteceram, quando, por exemplo, há uma notícia de acidente de trânsito e etc. Tá? Então, esses elementos vocês precisam memorizar, né? A notícia ela tem que trazer o que, quando, quem, né, estavam ali e onde aconteceu, ok? Aqui mais características, olha, então a gente tem que a notícia geralmente é um texto curto, serve para informar, né, tem essa característica de ser uma linguagem simples, a concisão, né, a objetividade no tratamento dos dados e tem que despertar o interesse do leitor. A linguagem, então a linguagem da notícia ela precisa ser formal, o jornalista não pode escrever gírias, né, e nem essa linguagem coloquial que a gente usa no dia a dia. Tem que utilizar a linguagem da norma culta, padrão da língua portuguesa. Né, geralmente se usa na voz ativa, os verbos de ação, né, a maioria são verbos de ação, as frases são curtas, é impessoal na terceira pessoa, né, porque o jornalista conta o que aconteceu com ele ou ela, né, eles ou elas, então é impessoal, ele não traz o que aconteceu com ele, né, não se trata de um texto subjetivo, é um texto objetivo, e função referencial, né, então serve para referenciar ali o autor com relação aos fatos que estão sendo relatados, ok? Já a reportagem, pessoal, observem aqui as características. É uma notícia mais ampliada, né? Ela é maior, né, sobre os assuntos ou fatos que aconteceram, fatos reais. Ela traz mais detalhes desses fatos, né? Eles são mais abrangentes. E relata de forma expositiva, interpretativa e opinativa, né? Então, na reportagem, você pode ter ali incluso alguns subtítulos que constituem artigo de opinião do jornalista a respeito dos fatos. Certo? A linguagem também segue ali o mesmo padrão das características da notícia, né? Tem que ser uma linguagem formal, de acordo com a norma culta, objetiva, direta, descrições, narrações, a impessoalidade e também pode trazer a pessoalidade na medida em que pode trazer ali o que pensa o autor, né? O que pensa o jornalista pode ser subjetivo aqui também, dependendo do subtópico que a reportagem vai trazer, né? Que às vezes no meio da reportagem traz ali um pequeno artigo de opinião, a opinião de alguém, né? Então, nesse caso, vai trazer sim a pessoalidade da pessoa, o que que significa a opinião dela, o que ela pensa, como ela interpreta os fatos, certo? Então, vamos ver agora mais características do artigo de opinião. Então, é um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, né? Circula nos meios de comunicação, em geral, por exemplo, jornais, revistas, etc., né? Título do texto geralmente é polêmico ou provocador e exige a variedade padrão da língua portuguesa, né? Não pode ser aquele português que a gente usa no dia a dia, que é o português informal, né? Então, para elaborar um artigo de opinião, recomenda-se o uso da variante formal, da linguagem padrão da nossa língua. Observem aqui um exemplo. Então, cadê o respeito com os nossos mestres? É uma pergunta, né? Já no início aqui. E aí, na sequência, tem postura do professor e até a internet mudam relação em sala de aula. E aí, na sequência, vocês têm ali a reportagem, também chamada de matéria, é uma construção mais complexa. Ela demanda consulta a várias fontes, tomada de depoimentos, inspeção de ambientes, coleta de dados de mercado, investigação de documentos. Tudo para maior propriedade e segurança acerca daquilo que se vai reportar. Né? Então, observem aqui que a gente tem, inclusive, alguns subtítulos, né, nessa reportagem. Né, a gente tem um ali que dá para ler bem, ó, pais e mestres são exemplos cotidianos, né, que vai trabalhar um pouquinho dessa interação familiar, né, com a educação dos filhos ali, com a educação formal, né. Então aqui, observem que o título pode ser acompanhado ou não de um antetítulo, algo que venha antes, né, ou de um subtítulo, né, que vem logo abaixo do título. Tem o lead, né, que deve responder as seguintes perguntas: quem, o que, quando, né, e onde, e o corpo da reportagem, né, que aí vem como as coisas aconteceram, as circunstâncias com mais detalhes e por quê, os motivos que aconteceram, certo? Vamos ler o texto do próximo slide para identificar esses elementos composicionais da reportagem. Observem aqui, racismo rende indenização. Vítima de discriminação no trabalho ganha a ação no valor de R$10 mil em Minas Gerais. Stephanie Tondo. E aí vem o texto, né? Na sequência você tem ali um subtítulo, punição, nova lei contra a discriminação.
né? E aí vocês têm uma foto, que é a linguagem não verbal presente aqui nessa reportagem, né? Que, com o título Jogador italiano Balotelli recebe homenagem de Robert Dinamite, né? Então vocês têm ali uma imagem de uma foto ilustrativa que provavelmente tem correlação com o corpo do texto, né? Com o tema que está sendo desenvolvido nessa reportagem. Então agora eu vou deixar vocês fazerem a primeira atividade de hoje. Vocês vão localizar nessa reportagem o título e o subtítulo, tá? Tá fácil, pessoal, rapidinho aí, vamos fazer essa atividade para treinar. E aí, galera, continuando então, quem, né, escreveu aí o título ou de repente sublinhou, né, não sei se vocês tinham copiado, né, o início ali, depende de como que cada um de vocês está organizando aí os materiais de vocês. Então a gente tem que o título, né, a manchete é Racismo, Renda e Indenização, né? Então veja que é composto por 3 palavras, mas palavras bem simbólicas que chamam a atenção do leitor para fazer a leitura do texto, né, como um todo. E no subtítulo a gente tem vítima de discriminação no trabalho ganha ação no valor de R$10 mil em Minas Gerais. A gente já estudou em aulas anteriores essa questão do racismo, que se manifesta por meio de palavras, de expressões faciais, de gestos, né? Então o nosso repertório comportamental tem que estar sempre alerta em todos os sentidos, em especial com relação ao cometimento do crime de racismo. A gente viu pelo nosso Código Penal, é um crime inafiançável, não tem pagamento de fiança, imprescritível, não prescreve no tempo. A qualquer momento a vítima de racismo pode judicializar, né, ajuizar uma ação contra o agressor, quando a pessoa agrediu, né, ofendeu de alguma forma com atitudes racistas por meio de palavras que demonstraram isso, né, esse preconceito, essa discriminação, né, que acaba ratificando esse processo de exclusão e segregação que a gente tem lutado contra.
Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a qualquer momento uma vítima fazendo uma denúncia formal e tendo testemunhas, aí, né, a pessoa começa a se tornar ré num processo desses, né? Então, nesse caso aqui, né, o agressor teve que pagar uma indenização de R$10.000 e ainda considerando que não se tem pagamento de fiança, que é inafiançável e imprescritível, muito possivelmente a pessoa que ficou na condição de ré por ter cometido esse crime deve ter também pagado uma pena privativa de liberdade. Certo? Então, tomar cuidado com relação a isso, é sempre bom a gente estar alerta, né? Então, observe aqui que vários subtítulos constituem essa reportagem, né? Então, a gente tem aqui com letras em negrito, né, como vocês podem observar, e o tamanho da fonte um pouquinho maior do que as demais letras que compõem o corpo do texto da reportagem. Então, no subtítulo aqui a gente tem preconceito no futebol e na sequência a gente tem punição ali, né, foi grafada na cor branca, né, e com fundo azul claro, e na sequência ali nova lei contra a discriminação, né? Então, são subtítulos ali que estão constituindo essa reportagem, certo? Para o segundo exercício agora, eu vou pedir para vocês identificar que informações estão presentes nessa introdução da reportagem, considerando aqueles elementos que a gente já estudou, né, de o que tem que estar presente na reportagem, quem, o que, quando, onde, né? Então veja se vocês identificam aqui nesse segundo exercício.
E aí, galera, vamos verificar como que ficou então a resposta de vocês. Então, eu só fiz aqui um esqueminha para esquematizar alguns critérios que seriam observados na correção desse exercício. Né? Então, dentre esses critérios, né, o que se espera de resposta do aluno? Então, espera-se que o aluno tenha dado conta de responder o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Nós temos esses elementos aqui no LEAD, no primeiro parágrafo, muito provavelmente. Né? Diz lá, discriminação racial no local de trabalho resultou em indenização de 10 mil para funcionário demitido. Então, isso é o que aconteceu, né? Alguém teve que pagar aí 10 mil de indenização para uma vítima de racismo, certo? Empregado de uma rede de varejo de Minas Gerais. Opa, já tenho aqui o local onde aconteceram os fatos, né? Foi em Minas Gerais. E o que mais que a gente tem? Tem mais especificidades do local, né? Se alguém colocou aí que foi na vara do trabalho de Manhuaçu, em Minas Gerais, né? Que essa demanda foi julgada, né? Também a gente tem ali que é uma indicação do local onde os fatos aconteceram, certo? E quando aconteceram, nesse momento, aonde que vocês localizaram? Lá no cantinho, na parte direita, né, superior direita da tela, que diz lá, sexta-feira, 14/6/2013. Então, foi em junho de 2013 que ocorreram esses fatos. Então, vocês percebam que aqui cumpriu com os elementos composicionais, né, de uma reportagem. Tem ali o que, quando, onde. Já no primeiro parágrafo, a gente tem isso que a gente chama de lead dentro de uma notícia, dentro de uma reportagem. Ok, galera? Então, vamos para o nosso terceiro exercício. O primeiro parágrafo traz informações importantes sobre o que aconteceu, quando e onde. Isso tem um nome específico em uma notícia ou reportagem. E aí, vocês estão atentos? Será que eu já não acabei de dar um spoiler para vocês? Então, eu vou deixar vocês pensando e vocês vão assinalar aí uma alternativa.
E aí, pessoal, vamos ver então letra D, né? Para quem conseguiu aí pegar o spoiler que eu dei, né? Quando a gente tem já no primeiro parágrafo as informações, o que aconteceu, quando e onde, então a gente tem que isso constitui o lead da notícia, né? Ou da reportagem. Muito bem. Nosso quarto exercício agora. Observem aqui a valorização dos professores e a melhora da aprendizagem. O professor é uma peça-chave para a transformação da educação em São Paulo. Rocieli Soares da Silva. Educação se faz com pessoas e o professor é o ator mais nobre de uma sociedade. Ser professor é transformador, né? E embaixo vocês têm ali onde foi publicado, né, a fonte na folha UOL 2019. Então tem algumas informações ali, né? Agora no exercício 4, né, para eu não ficar dando muito spoiler para as respostas de vocês. Pelas características desse texto, é possível classificá-lo no seguinte gênero: alternativa A, notícia; B, reportagem; C, artigo de opinião; ou D, texto narrativo. E agora, pessoal, onde que vocês vão marcar um X aí? Então, galera, vamos verificar lá o que saiu na resposta certa. Então, trata-se aqui de um artigo de opinião, né? Como que eu posso suspeitar disso, professora? Poxa, aí ficou difícil, né, professora? Ficou muito abstrato isso, né? Mas observem aqui, pessoal, pelas características já do título, né? A gente tem ali a valorização dos professores e a melhora da aprendizagem, né? Então, quando você tem, assim, um título que já parece remeter à opinião de alguém sobre o assunto, então automaticamente isso já nos sugere que o que vem pela frente será um artigo de opinião, né? E também ali na primeira frase do texto, educação se faz com pessoas e o professor é o ator mais nobre de uma sociedade,
né? Então aqui a gente vê que tem a opinião declarada de alguém, né? Por exemplo, poderia ser ali, o juiz é o ator mais nobre de uma sociedade, o pintor é o ator mais nobre de uma sociedade, né? Então, de repente, vai ter pessoas que pensam diferente, que têm uma opinião diferente, né? O médico é o autor mais nobre de uma sociedade, a gente poderia ter aqui. Isso é subjetivo de cada um, ou seja, é a opinião de cada pessoa. Então, nesse caso aqui, a gente já tinha essas duas pistas que nos levariam a inferir que a resposta certa só poderia ser a letra C, artigo de opinião. Não bastasse isso, a gente tem sim um spoilerzinho lá em cima, né, na parte superior esquerda, né, tá escrito ali pequenininho ali, né, com cor cinza, né, não está negritado, não chamava muita atenção, mas quem acabou sendo um bom observador, um bom leitor, acabou captando aí, certo? Agora vamos para o nosso quinto exercício, né? Então diz lá, pelas características desse texto é possível classificá-lo no seguinte gênero, tá? Então eu vou deixar vocês lendo e tentem assinalar uma das alternativas aí, ok? E aí, galera, vamos ver então? Quem acertou ali, marcou a letra A, né? Então, notícia, né? Pelas características desse texto, a gente tem lá Enem seriado, né? Marcado ali, levará em conta notas de cada ano do ensino médio na seleção de alunos para universidades. Alunos farão novo SAEB a cada ano. No fim do ensino médio, serão somados os desempenhos dos últimos 3 anos para compor a nota final a ser usada no processo seletivo, né? Então, é uma informação bem importante ali a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é o nosso Enem. E aí vocês têm que isso é o quê? É uma notícia, né? É num âmbito menor ali o volume dessa notícia.
Muito bem, agora vamos ler aqui comigo. Ler e pensar discute desafios do ensino remoto na pandemia e como será a volta às aulas. Por William Bilches, 29 de maio de 2020. Nova escola. Segundo a conselheira, será um retorno gradual. Provavelmente, os alunos mais novos, que têm mais dificuldade com as atividades não presenciais, devem ser os primeiros a voltar para as escolas. As turmas deverão ser redistribuídas para ter, né? Daí parou ali. Então, observem agora no nosso sexto exercício. Pelas características desse texto, é possível classificá-lo no seguinte gênero. Será que esse texto se trata de uma notícia, na alternativa A? Será que é uma reportagem? É um artigo de opinião ou trata-se de um texto narrativo? Então vejam que foi feito um print da tela ali, vai ficar para vocês ali o textinho para vocês analisarem, e aí vocês vão tentar dar mais uma lidinha, né? Deem uma relida no caso e tentem marcar um X em uma das alternativas. Vamos retornar, pessoal? Vocês tentaram fazer essa atividade? E aí, qual alternativa vocês marcaram? Vamos verificar aqui, olha lá, reportagem, né? Pelas características desse texto, é possível classificá-lo no seguinte gênero. Qual? Reportagem. Né? Por que a gente desconfia que se trata de uma reportagem? Observem ali a manchete, o título, né? Ler e pensar, discute desafios do ensino remoto na pandemia e como será a volta às aulas. Né? E aí ele vem ali com um subtítulo, Nova Escola, provavelmente vai trazer mais subtítulos, já que o tema é um tema bem polêmico, né? E pela forma como foi escrita ali a manchete, né, a gente acaba pensando que de repente vai ter vários subtítulos tratando desse assunto, né? Que é um assunto que requer ali um âmbito maior,
né, essa questão do ensino remoto, né, de como que está sendo o ensino à distância, os alunos estudam, uma boa parte usando os aplicativos do Google Classroom, outros fazendo as atividades impressas, disponibilizadas pela equipe diretiva e gestora das escolas de vocês, enfim. Né? Então, cada aluno está tentando se virar da forma como pode para fazer esse trabalho remoto, né, para desenvolver o aprendizado, fazer as atividades e para não perder esse ano letivo. É muito importante vocês saberem que sempre é possível voltar para a escola, né, verificar lá quais atividades estão pendentes, né, ou seja, por meio de um grupo de WhatsApp, ou seja, presencialmente mesmo para tirar dúvidas. Né, sempre há alguém disponível para atendê-los e explicar para vocês quais são as atividades para reposição de notas, para recuperação, para não correr o risco de perder esse ano letivo, certo? Então, estamos fazendo as atividades por meio remoto, como diz ali essa reportagem, ok? Então, na aula de hoje o que a gente viu, né, foi aprofundar alguns gêneros discursivos que já vínhamos estudando, como a reportagem, o artigo de opinião, a notícia, né? A gente aprendeu a reconhecer o processo híbrido nos gêneros discursivos, né? Como que os diversos gêneros ali se entrelaçam para compor a predominância de um gênero maior, seja ele um artigo de opinião, seja uma reportagem, né? E fizemos a diferenciação entre fato e opinião novamente, certo? Seguem aí as referências para aprofundamento nos estudos. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês e permaneçam em suas casas se puderem. Um abraço virtual.